redação do Enem. Só de ouvir já dá aquele frio na espinha, não é? Para muita gente é assim. Mas e se a nota 1000 não for sobre genialidade, e sim sobre ter um método? Pois é, aqui a gente vai desmontar esse método peça por peça e construir um caminho bem claro para chegar na nota máxima. Ok, vamos começar com uma cena que, olha, muita gente se identifica. Sabe como é? Começar a redação cheio de gás, com as ideias borbulhando. E aí, no final, o fôlego simplesmente some. A energia acaba. Essa imagem aqui é a tradução perfeita disso. Mas a boa notícia é que isso não é falta de talento, viu? É falta de método. E é justamente esse método que a gente vai construir junto. E tá aqui o nosso mapa do tesouro, o caminho para a nota 1000. Porque olha, uma redação perfeita não é mágica, é pura construção. A gente começa pela base, a estrutura. Depois, vamos para a porta de entrada, que é a introdução. Aí, a gente mergulha no coração do texto, os argumentos. Aprende a colar tudo isso e, para fechar, um gran finale para deixar qualquer corretor de queixo caído. Simples assim. Bom, vamos lá. Primeiro pilar, a estrutura, porque tudo começa pela base, né? Antes mesmo de pensar em que ideia colocar, a gente precisa dominar a forma. É igualzinho construir uma casa. Primeiro a fundação, as paredes, só depois a gente pensa na decoração. Para entender isso melhor, vamos pensar num sorvete. O conteúdo, sabe, as ideias, os repertórios, os argumentos, é o sorvete em si, a parte gostosa. Mas a forma, a estrutura, os parágrafos, os conectivos é a casquinha. Pensa bem, de que adianta o melhor sorvete do mundo se a casquinha é fraca e deixa tudo derreter? Não adianta, né? O segredo para a nota 1000 é esse, ter uma casquinha super sólida para fazer o conteúdo brilhar. E a primeira regra dessa casquinha, dessa forma, é super simples e, olha, inegociável. A redação do Enem tem que ter exatamente 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Ponto final. Não é para inventar moda, é essa estrutura que o corretor está esperando. É o padrão. Ok, base pronta? Então vamos para o primeiro parágrafo. A introdução, gente, é o cartão de visitas do texto. É a primeira impressão. É aqui que a gente prende a atenção do corretor e já mostra quem está no comando, sabe? Deixando bem claro para onde o texto vai caminhar. E uma introdução nota 1000 precisa fazer 3 coisas, sem falta. Primeiro, contextualizar o tema, geralmente usando um repertório. Segundo, apresentar a tese, ou seja, a crítica, o ponto de vista sobre aquele problema. E terceiro, dar um spoiler dos 2 argumentos que vão ser desenvolvidos no resto do texto. Mas o que é esse tal de repertório sociocultural? Parece um nome complicado, mas é bem simples, na verdade. É qualquer conhecimento de outras áreas que a gente possa conectar com o tema. Pode ser história, filosofia, um filme que todo mundo viu, um livro, qualquer coisa. Usar um bom repertório mostra que o conhecimento vai além do básico, do senso comum, e isso, gente, conta muito ponto na famosa competência 2. Olha só como isso funciona na prática. Fatos históricos, por exemplo, são repertórios super poderosos. Vai falar de direitos trabalhistas ou censura? Opa, era Vargas. O tema é consumismo ou meio ambiente, revolução industrial na cabeça, desemprego, crise de 29. Mas ó, atenção aqui num ponto-chave. Não é só jogar o fato histórico lá. O grande pulo do gato é saber conectar esse passado com o problema de hoje de um jeito inteligente. E este trecho de uma redação nota 1000 do Enem 2017 é a prova viva de que isso funciona. Repara só. Primeiro, o repertório para contextualizar. O mito de Sísifo. Genial. Logo depois, a tese, bem direta. A formação educacional de surdos é um desafio. E, para fechar, o spoiler dos argumentos. Negligência governamental e preconceito da sociedade. Tá vendo? É um roteiro perfeito executado em pouquíssimas linhas. Lindo de ver. Beleza, agora vamos para o coração do texto, o recheio do nosso bolo, os parágrafos de desenvolvimento. É aqui que a mágica acontece, onde os argumentos são aprofundados, defendidos e, o mais importante, comprovados. E agora, atenção, porque essa dica aqui pode tirar um peso gigantesco das costas de muita gente. Na redação, não se cria argumentos do zero, se escolhe argumentos. Pensa comigo, os temas do Enem são grandes problemas sociais do Brasil, certo? As causas e consequências desses problemas já foram muito discutidas. A tarefa não é inventar a roda, é saber escolher os argumentos mais fortes e pertinentes para o tema e, claro, desenvolver eles muito bem. E para construir um parágrafo de desenvolvimento matador, existe uma microestrutura, uma receitinha de bolo com 5 passos. Anota aí. Primeiro, o tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo.
Depois, a fundamentação, que é quando a gente traz o repertório para dar peso. Terceiro, o raciocínio crítico, que conecta o repertório com o problema aqui no Brasil. Quarto, exemplos anti-lacuna, ou seja, exemplos concretos para não deixar dúvida. E para fechar com chave de ouro, a reflexão crítica, que amarra a ideia toda. Vamos ver essa receitinha em ação? Olha esse exemplo. Tópico frasal. O preconceito representa a postura retrógrada. Tá aí a ideia principal. Fundamentação, o livro Casagrande Senzala. O raciocínio crítico conecta essa tendência histórica de seguir padrões com a exclusão dos autistas hoje. E os exemplos concretos para não deixar a ponta solta: a falta de debate social na família e a carência de vagas nas escolas. Percebe a construção? É um quebra-cabeça, cada peça se encaixando perfeitamente. Agora, de que adianta ter ideias incríveis e parágrafos bem construídos se eles não conversam entre si? Um texto assim é um colar de pérolas sem o fio. As peças estão lá, mas estão soltas. Os conectivos são esse fio, essa cola que une tudo e dá fluidez. E dominar isso é o segredo para gabaritar a competência 4. Então, para começar o segundo parágrafo de desenvolvimento, aquele em que a gente adiciona uma nova ideia, é preciso usar conectivos de soma. Palavras como além disso, ademais, outro sim, elas não são só para deixar o texto bonito, não. Elas são ferramentas que mostram para o corretor, de forma bem clara, que, olha, estou adicionando mais uma camada no meu argumento e ela se conecta com a anterior. E para começar o parágrafo final, a conclusão, aí a gente usa um conectivo conclusivo, claro. Portanto, dessa forma, logo, são eles que dão o sinal, ok, a discussão está acabando e agora vem a solução. E chegamos ao gran finale, o último parágrafo. E aqui tem um detalhe super importante. A conclusão do Enem não é só para resumir o que já foi dito, de jeito nenhum. Ela precisa apresentar uma proposta de intervenção completa, detalhada, para o problema que foi discutido. E para garantir os 200 pontos na competência 5, a nota máxima, a proposta de intervenção tem que ter 5 elementos obrigatórios. É um checklist, basicamente. Tem que responder quem vai fazer, o agente, vai fazer o quê, a ação, vai fazer como, o modo /meio e vai fazer para quê, a finalidade. E para fechar, precisa de um detalhamento, que é só uma explicação extra sobre qualquer um dos outros 4 pontos. Vamos caçar esses 5 elementos numa redação nota 1000 de verdade? Olha só. Agente, o Estado. Tá lá. Ação criará um mutirão nacional. Ok, cheque. Modo /meio. Por meio da união entre vários grupos. Check. Finalidade. Repor suas injustiças históricas. Check também. E o detalhamento. Olha que esperto. O próprio nome do projeto, meu registro, minha identidade, já serve como detalhamento da ação. Viu só? Os 5 elementos? Ali, claros, organizados, sem erro. No fim das contas, a gente percebe que a redação do Enem é muito mais do que só uma prova. É, na verdade, um convite para a gente olhar para o nosso país de forma crítica e, mais do que isso, propor soluções. Essa estrutura toda que a gente viu aqui é a ferramenta, mas a grande pergunta que fica, a reflexão final é: que problema do Brasil uma redação nota 1000 pode ajudar a iluminar e, quem sabe, um dia a resolver?